Olá, pessoal! E estamos de volta com mais um vídeo. Bom, havíamos postado uma série de vídeos aqui no canal falando sobre o desenvolvimento infantil, do que se esperar de acordo com cada marco. E no vídeo de hoje, vamos receber com muito carinho e muita gratidão o relato de uma família que vem trabalhando comigo num coaching parental à distância por algum tempo, que vai estar falando um pouquinho sobre essas questões. Vamos junto com a gente? Eu queria agradecer muito pela sua participação. É um prazer enorme ter você comigo aqui no vídeo do nosso canal de hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento, que a gente vem colocando vídeos recorrentes sobre ele. Como foi para você, né, nessas questões, porque tanto do João quanto do Davi, você conta um pouquinho dessa história, para que as famílias que estão aqui presentes com a gente no canal possam ouvir algum relato importante. Tá bom, Tati. Eu também agradeço pelo convite. É muito bom para mim poder compartilhar a minha história, a nossa história da nossa família. E eu acredito que pode ajudar muitas outras famílias também. O João, meu filho, que está com 4 anos, ele, quando nasceu, ele era um bebê normal, né? Ao nosso olhar, ele não tinha atraso nenhum, não tinha problema nenhum. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo umas diferenças em relação a como ele comunicava com a gente, a como ele se relacionava com a gente, mas a gente percebia uma coisa muito sutil nele. E quando a gente falava com alguma pessoa ou algum pediatra, eles falavam que não tinha problema nenhum, que era normal. Com 6 meses mesmo, eu comecei a perceber que ele era um bebê um pouquinho mais sério. Ele não sorria muito, mas sorria, interagia, só parecia ser um bebê mais sério. E eu achava que isso era da personalidade dele. Ele não olhava muito para outras crianças da idade dele, mas com adultos ele olhava, interagia, respondia, só não era tão presente assim. E para a gente era o jeito dele, né, da personalidade dele. E era o que falavam para a gente também. E depois, com 1 ano, é que a gente começou a perceber um pouco mais na forma como ele queria falar. Ele, quando queria alguma coisa, ele não falava. Ele pegava a minha mão com a mãozinha dele e levava num copinho de água, e levava num biscoito. Ele não chamava ou apontava, ele pegava sempre com a mãozinha dele, a minha mão, e levava nos objetos que ele queria. E também, depois a gente percebeu que ele começou a enfileirar os brinquedinhos. Ele não brincava com o carrinho, rodando o carrinho, ele começou também a girar a rodinha do carrinho e sempre enfileirar todas as coisinhas que eram meio que padronizadas. Ele, com 1 aninho, 1 ano e 2 meses, ele já enfileirava essas coisas. E eu estava percebendo essas coisas, mas um pouco não queria perceber, né? Eu não queria ver o que estava acontecendo. E aquilo estava acontecendo, até que um dia uma pessoa me perguntou se eu não tinha percebido alguma coisa de diferente. E eu falei, olha, eu percebi, mas todo mundo falou que é normal, que é o jeito dele. Aí ela me disse assim, dá uma olhadinha, leva ele num neuropediatra, mas um bom neuropediatra, e pergunta se está tudo bem, porque aí eu falei, não, o que você está falando faz sentido, porque eu percebo algumas coisas em relação a como ele brinca com as outras crianças. E fui no médico e procurei
um pediatra, um neuropediatra, e ele me falou que ele tinha suspeita de que ele poderia ter autismo, né? E a partir daí, a gente começou a estimular, né, a interação, a linguagem dele. E assim, o ponto onde eu queria chegar é que agora, quando eu vi os vídeos que vocês colocaram, eu percebi que esse atraso na linguagem que ele teve não começou com um aninho. Esse atraso começou desde quando ele tinha um mesinho, que não ria muito, com 3 meses mesmo. Eu lembro da babá, com 3 meses, me brincar e falar assim: Mariana, o João é muito difícil de conquistar, ele não ri para mim, ele só ri para você. E eu achava isso normal, o jeitinho dele, mas percebia ele sempre mais quietinho, muito quietinho. E foi depois do vídeo que eu vi que a ficha caiu mesmo, que eu falei, essa linguagem começou lá atrás. Eu vou ter que voltar um pouco lá atrás para reparar essas lacunas que ficaram nessa relação, nessa interação e na forma como ele está aprendendo a comunicação e a linguagem. Foi muito importante para mim esse vídeo que foi muito bom, assim, me despertou para isso, assim. Foi muito bacana. Mari, o João foi seu primeiro filho? Sim, foi o primeiro filho. E você acha, quanto mãe, assim, você hoje tem o Davi, e você acha que ter um primeiro filho é mais difícil para a gente ter um comparativo? Como que as pessoas, você já tinha lido em algum lugar, visto em algum lugar o que teoricamente a criança deveria estar fazendo dentro de um marco de desenvolvimento? O que você acha sobre essas informações a todos esses pais e mães de primeira viagem, né? O que você acha que é importante nesse momento? Então, foi o primeiro filho, eu não tinha informação nenhuma, né, dos marcos do desenvolvimento. Eu apenas levava no pediatra, ele dava um ok, sentou, né, tá certo, tudo certo. E eu acho que pela experiência que eu tive, o quanto antes eu soubesse, eu já percebesse e já começasse a estimular, seria muito melhor, né? É muito melhor do que esperar, né? Até que ele responda algum dia aquilo que eu espero para aquela fase de desenvolvimento dele. É muito importante saber o que é esperado para aquela fase, o que uma criança pode fazer, responde. É muito importante para nós, mães, saber dessas informações para poder conduzir a educação da melhor forma que a gente puder, né, com os nossos filhos. Ainda mais quando a gente não tem outro filho, né, outro comparativo. Eu sou a irmã caçula, eu nunca cuidei de criança, foi o primeiro bebê que eu peguei nos braços para cuidar, então eu não tinha experiência nenhuma. E ter essa informação de qualidade, ter uma informação clara de como uma criança deve se desenvolver é muito importante. E Mari, se hoje, né, tendo já essa história, essa construção, se você pudesse dar ou mandar uma mensagem para os pais que estão começando a perceber que algo não está sendo, né, conduzido da maneira que teoricamente deveria estar dentro do marco do desenvolvimento, a esses profissionais que às vezes passam pela vida de muitas famílias e falam aquela frase que é muito famosa: espera, cada criança tem seu tempo. Que mensagem você deixaria para essas pessoas hoje? Eu deixaria para os pais, né, encararem o filho que tiverem, né, os desafios que a maternidade proporcionar
e encarar mesmo com amor, com dedicação, e para os profissionais, principalmente para os pediatras, eu gostaria de poder divulgar, falar com os profissionais para eles alertarem sobre essas situações, sobre essa fase, né, do desenvolvimento. Eu gostaria de poder falar com eles, né, a respeito dos atrasos do desenvolvimento, para não deixarem isso despercebido, para eles poderem ter um olhar assim para as mães, para o que as mães estão falando, relatando. Era basicamente isso que eu gostaria de falar. E só para finalizar, assim, quanto família, quanto leitura do João, e durante esse processo todo, como foi para você e como você está hoje, como o João está hoje? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Então, a gente passou por um longo processo de descobertas, de procura, de tratamentos e intervenções. E o que a gente percebeu como família é que o nosso filho, assim como toda criança, e que tentar fazer com que ele se encaixe em algum padrão é fazer ele andar ao contrário de si mesmo. E que a gente precisa respeitar a individualidade dele e, através disso, tentar estimular o melhor possível dele, fazer com que ele seja o melhor de si mesmo, respeitando o jeito dele, a individualidade dele. Essa foi a leitura, né? Essa foi a forma com que vocês puderam me ensinar a ter esse olhar assim mais apurado em relação ao nosso filho, para poder ajudar nas dificuldades que ele tiver e proporcionar um futuro melhor para ele. Mari, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer muito o seu empenho, porque sem sombra de dúvidas, sem o envolvimento da família, não funciona. E a gente vê evolução no João, principalmente porque você, todo mundo da família abraçou a causa. Eu vou deixar no final desse vídeo também seu Instagram, se você não se importar, porque você tem postado muitas coisas e textos lindos. Então eu acho que as pessoas que tiverem interesse e buscarem por novas informações, eu acho que a troca entre famílias, né, entre pais, ela é muito rica. Então eu vou deixar também seu Instagram aqui no vídeo para os pais que quiserem trocar informação com você. Pode ser? Pode. Tati, eu agradeço, gostaria muito de agradecer por dar essa oportunidade para os pais poderem juntos estimularem seus filhos, né? Por poder encorajar nós, pais, a fazer o melhor pelos nossos filhos. Muito obrigada mesmo. Eu acho que dicas tem muitas, mas fazer com que esse olhar seja mais apurado, mais carinhoso, respeitoso, é muito bom, é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Um beijo e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo. Tchau.